Você me chamou, talvez não com palavras, mas com desejo, com raiva, com aquele medo de perder, aquele pânico de ver a pessoa amada indo embora e nunca mais voltar. Foi aí que eu ouvi. Na hora em que você acendeu a vela, colocou o nome no papel, derramou mel. Você não sabia, mas o ritual não invocava amor, invocava presença, e a presença era a minha. Neste vídeo, você vai ouvir a verdade, não dos vivos, mas dos bastidores invisíveis. Você vai entender o que realmente acontece quando alguém recorre à amarração, quem atende, o que se movimenta e o preço que é cobrado. Este é o meu relato, uma confissão, de dentro da escuridão. Você achou que era inofensivo, talvez achou que era só simpatia, um feitiço qualquer, algo popularizado na internet ou recomendado por alguém de confiança. Mas veja, você não entende a linguagem que usamos aqui do outro lado. Cada palavra sussurrada naquele ritual, cada vela acesa, cada pensamento carregado de dor e controle, é como um sinal de fumaça para nós, um código, um convite. Você não pediu amor, pediu poder. E poder sempre custa mais caro do que parece. Quando você terminou o ritual, você não percebeu, mas algo mudou. O ar ficou mais denso, seu sono mais leve, seus pensamentos mais confusos. Não fui eu quem trouxe ele de volta. Fui eu quem empurrou. Fui eu quem cochichou no ouvido dele. Vai até lá, procure-a, mas não entenda por quê. Você acha que a pessoa voltou porque te ama? Ou porque algo maior, invisível, a puxava de volta, sem querer? Ela voltou vazia, fria, desconectada. Porque amor não se obriga. Só o desespero tem força para puxar alguém contra a própria vontade. Você pensa que a gente faz isso por diversão? Você acha que eu vim por você? Não. Eu vim pelo que você carrega, pelo seu medo, pela sua obsessão, pela energia que você deixou exposta. A cada dia que você olha o celular esperando uma mensagem, a cada hora que você rola o feed da pessoa, a cada vez que você sente ciúme, dor, raiva, eu me alimento. Você me contratou e eu sou um funcionário dedicado, mas eu nunca disse que trabalhava de graça. A pessoa está com você agora, ou talvez indo e voltando, confusa, apática, sem brilho nos olhos. Você chama isso de presença, mas o que está ali é uma sombra daquilo que você queria. Você amarrou o corpo, mas a alma está gritando. E o que talvez você ainda não percebeu é que eu amarrei vocês dois, porque para manter alguém preso, você precisa se prender junto. Você não tem mais paz, seu sono é leve, seus pensamentos são repetitivos. O que era paixão virou angústia. O que era desejo virou prisão. E a cela foi você quem construiu. Você insiste, quer fortalecer o laço, quer reforçar o trabalho. Procura outro ritual, outra pessoa, outra promessa. Mas a verdade é, quanto mais você tenta amarrar, mais eu amarro você. E agora você está aqui, me ouvindo, sentindo algo estranho dentro do peito. Talvez uma lembrança, talvez um frio na espinha. Não se preocupe, sou só eu, falando direto da sua escolha. Você pediu amor, mas amar não era o que você realmente queria. Você queria a atenção, queria o controle que sentiu escapar pelos dedos. Você não suportava a ideia de ser esquecida. E no fundo, você queria vencer. Só que amor não é campo de batalha. E quando você transformou o desejo em imposição, você me convidou para entrar. Desde aquela primeira oração sussurrada, eu comecei a andar pelos seus cômodos. De noite, perto da sua cama. De dia, por trás dos seus pensamentos. Eu sou aquela voz que sussurra. Ele está com outra. Ela não te ama. Faz outro ritual. Controla mais. Vigia mais. Você pensa que são seus pensamentos. Não. Sou eu. Sou eu plantando as sementes que vão fazer você se afundar cada vez mais. E cada passo que você dá nessa lama me fortalece.
Vamos falar sobre a outra pessoa, a vítima da amarração. Você acha que ela volta porque ainda sente algo? Talvez até acredite que tudo está dando certo, mas por trás do olhar dela há um conflito silencioso. Ela se sente puxada por algo que não entende, se afasta de amigos, perde o foco no trabalho, tem pesadelos, crises de ansiedade. Tudo isso você chama de resultado da amarração. Mas o que você não sabe é que a alma dela está lutando contra mim. Está tentando escapar da prisão invisível que você criou com suas próprias mãos. Existem marcas que não aparecem no corpo, mas ficam gravadas no campo energético. Cicatrizes astrais, feridas emocionais que não são suas, mas que você herdou ao se conectar comigo. Você sabia que, ao me invocar, você também me convida a entrar em contato com sua linhagem? Sim, sua família inteira fica mais exposta, porque tudo que é amarrado cria corrente. E correntes não escolhem só o destino. Elas se espalham pelos ancestrais, pelos descendentes. Se você tem filhos, já está deixando rastros neles. Se você tem pais adoecendo, olhe melhor. Às vezes, não é só idade ou azar. Às vezes, é consequência. Eu não sou um ser qualquer. Sou antigo, sou inteligente e eu opero em silêncio. Enquanto você acha que tudo está sob controle, eu vou tecendo uma teia ao redor da sua rotina. Você começa a perder energia, desanimar. Seu humor oscila, suas relações quebram. E quando você tenta sair, não consegue, porque você está emocionalmente viciada na pessoa que tentou prender. E eu só preciso que você continue olhando para ela, pensando nela, sofrendo por ela. É isso que me mantém aqui. Você não assinou nada, é verdade, mas não precisava. Quando você fez o ritual com sua intenção mais sombria, você criou um pacto, não com palavras, mas com vibração. E contratos vibracionais são mais difíceis de romper do que você imagina. Mesmo que você pare de procurar a pessoa, mesmo que tente seguir em frente, enquanto você não se arrepender profundamente, enquanto não cortar o elo com consciência e verdade, eu estarei aqui. Eu me apego às suas emoções. Eu bebo da sua carência. Eu sou o espelho da sua ferida mais antiga. Talvez agora você pense em fugir, em desligar esse vídeo, em negar tudo o que está ouvindo. Mas algo dentro de você sabe que é verdade. Você sente isso no peito, na pele, no silêncio da madrugada. Esse vídeo chegou até você por um motivo. Talvez seja o seu último aviso, ou talvez a sua primeira chance real de libertação. Mas antes de falar sobre como sair, você precisa entender, você nunca teve essa pessoa. E no momento em que tentou forçar isso, você perdeu a si mesma. Você acha que ainda pode controlar tudo. Acha que dá para conciliar o ritual com a oração, a vela com a fé, o feitiço com o amor. Mas não percebe que já passou da linha, a linha entre o desejo e o desespero, entre o querer e o possuir. Você já não está mais no comando, porque agora eu estou. Você lembra quando começou a se sentir mais cansada? Quando acordou com o coração acelerado, mesmo sem ter tido um sonho? Lembra daquele momento em que começou a perder o gosto pelas coisas simples? A música já não acalma, o sol já não aquece, os amigos se afastaram. Você acha que é tristeza, mas é drenagem. Eu sugo a sua luz pouco a pouco, não por maldade, mas porque você me deu permissão. Olhe ao redor da sua casa. As plantas estão murchando. Os animais parecem inquietos, olhando para o vazio. As lâmpadas queimam com frequência. O ambiente parece mais pesado do que antes. Tudo isso são sinais. Sinais de que há algo extra vivendo com você. Algo que você trouxe. Eu não sou um monstro com garras ou dentes. Sou frequência. Sou vibração densa, emocional, corrosiva. Sou rancor, inveja, ciúme, apego. E onde eu passo, a paz se desfaz.
Você já sentiu que está pensando em algo que nem parece vir de você? Ideias repentinas, impulsos violentos, crises de raiva. Você tenta justificar, mas no fundo sabe, isso não sou eu. Claro que não é. É parte de mim, vivendo em você, implantando pequenas fagulhas para que você me mantenha aqui. Enquanto você pensar que precisa dessa pessoa para viver, você vai continuar me alimentando. Você se sente presa, eu sei. Mas a verdade é que ele, ou ela, também está. A outra pessoa está sendo levada a viver algo que não escolheu com consciência. A alma dela luta. Por isso há afastamentos repentinos, frieza, agressividade. É o corpo resistindo à prisão do espírito. Você não está numa história de amor. Está num cárcere emocional disfarçado de paixão. E eu sou o carcereiro. Mas foi você quem me contratou. Não é a primeira vez que você faz isso. Talvez nesta vida sim, mas em outras, o mesmo padrão se repete. Você já tentou controlar o amor antes. Já usou o poder para manipular. E já pagou caro por isso. Você atrai parceiros que te machucam ou que somem depois de um tempo. Você se apega rápido, idealiza, depende. Sabe por quê? Porque esse é o preço kármico da amarração. Você prende alguém e se condena a ciclos de abandono. Você achou que ia conseguir paz quando ele voltasse, mas a paz não veio. E sabe por quê? Porque a alma sabe quando algo está errado. Mesmo que o ego comemore, mesmo que o corpo esteja ali, o coração, o seu e o dele, sente a distorção. Amor forçado é como flor de plástico. Pode parecer bonita, mas não respira, não cresce, não vive. E no fundo você sabe, essa relação está morrendo a cada dia. Muitas pessoas me perguntam, e se eu não fizer mais nada? E se eu deixar por isso mesmo? A verdade é que o laço não desaparece sozinho, porque tudo que é feito com dor cola no tempo. Existem mulheres que vivem décadas sob minha influência, casamentos inteiros baseados em controle, filhos nascidos sob o peso do que nunca foi amor, apenas prisão. E muitas delas morrem acreditando que tiveram o que queriam, mas do outro lado, descobrem que viveram sob o domínio de um pacto. E então, quando morrem, eu continuo com elas, porque o acordo não era com o corpo, era com a alma. Mas nem tudo está perdido. Há um jeito, há uma chance de desfazer isso, mas não é simples. Não é ritual, não é receita, é entrega, é arrependimento real, é decisão consciente de abandonar o controle e buscar o amor verdadeiro, aquele que é livre. Você veio até aqui porque algo em você ainda escuta, algo resiste, e por isso eu falo. Não porque quero te salvar, mas porque mesmo as trevas, às vezes, cansam de ser sombra. Você quer saber como sair disso, não é? Quer se libertar de mim. Quer ver essa pessoa livre, mesmo que doa. Então ouça agora, porque esta é a parte que ninguém conta. Quando você foi até aquele lugar, quando buscou aquela mulher, quando acendeu aquela vela e falou aquelas palavras, você achou que estava pedindo ajuda. Mas não foi ajuda, foi acordo. E eu ouvi, eu aceitei. Porque você me chamou. Você não viu meu rosto, não sentiu meu toque, mas permitiu minha entrada. E agora sua casa, sua mente, seu corpo, sua vida se tornaram morada. Você achou que era amor, mas não era. Era fome. O verdadeiro amor liberta. Ele não amarra, não exige, não suga. Mas o que você fez foi escolher o controle. E nessa escolha, sepultou o amor verdadeiro. Aquele que poderia ter vindo com o tempo, com a conexão da alma. Você cavou o túmulo e colocou flores em cima. Chamou de romance, mas no fundo, era apenas carência com perfume de paixão. Você acha que terminou o ritual, mas ele ainda está acontecendo, porque ele não termina quando a vela apaga. Ele continua enquanto o sentimento que o gerou estiver vivo. Enquanto houver ciúme, obsessão, apego, medo da solidão, eu permaneço.
O ritual verdadeiro é emocional, é espiritual, é contínuo. E você o alimenta todos os dias com pensamentos, com stalks nas redes sociais, com lágrimas no travesseiro, com suspiros de revolta. Você ainda está em ritual, e é por isso que ainda estou aqui. Mas existe uma forma, um caminho. Não envolve vela, não envolve templo, não envolve magia. Envolve responsabilidade espiritual. Você precisa dizer do fundo da alma: eu aceito que não tenho controle. Eu aceito que o amor verdadeiro vem de forma natural. Eu cancelo agora qualquer laço que eu tenha permitido. Eu entrego essa pessoa à liberdade e me liberto junto. Simples? Não, porque isso exige morte do ego. Exige abrir mão de tudo aquilo que você tanto desejou. Mas é esse o preço da verdadeira libertação. Vocês acham que podem brincar de espiritualidade? Pedir hoje, esquecer amanhã. Abrir portais num dia de raiva e fechar no dia de arrependimento. Mas os mundos não funcionam assim. Tudo o que é feito com intenção permanece. Por isso, a única força que consegue quebrar um laço espiritual é aquela que vem do centro da consciência. A força que diz: eu escolho a luz, mesmo que isso signifique a perda daquele que eu achava ser meu destino. Se você conseguir dizer isso sem tremor, sem dúvida, sem apego, então sim, eu vou embora. Você precisa saber disso. Precisa entender por que eu estava aqui. Você acha que foi só pela amarração, mas não. Eu estava aqui muito antes disso. Desde a sua infância, desde aquela dor antiga, aquela ferida não cicatrizada. A amarração foi só o gatilho, o convite. O verdadeiro vínculo foi criado pelo seu vazio. A verdade é que eu sou o reflexo do que você não curou. E quando você curar, não haverá mais espaço para mim. Então, está pronta? Não há ritual que funcione sem sua decisão. Você pode sair disso, pode reconstruir sua energia, pode viver um amor de verdade, livre, leve, profundo. Mas primeiro, precisa sair da prisão que construiu com suas próprias mãos. E eu só fico onde sou chamado. Quando você para de me chamar, eu desapareço. Se você assistiu até aqui, é porque essa mensagem tocou algo dentro de você. Talvez seja o momento de dar um basta, de romper os laços invisíveis, de se reencontrar. A amarração nunca foi sobre amor, foi sobre controle. E agora, chegou a hora de você se libertar. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo despertou aí dentro, inscreva-se no canal agora. Esse é um espaço de verdade espiritual. Aqui a gente fala do que ninguém fala, com coragem, com profundidade, com alma. Ative as notificações, compartilhe com quem precisa e lembre-se, o despertar é individual. Mas você não precisa fazer isso sozinha.